E aí, como é que você tá? Podcast Caos Corporativo na área. Aqui é Amanda Costa. Anderson Barros aqui com vocês. Tava com saudade de vir aqui. Vocês já. tinham me abandonado, né? E você também. E você também. E aqui é Alberto Rotti. A gente não consegue mais estar os três juntos aqui. É milagre. Milagre. Cada um tá num projeto, num canto do mundo. Deus me livre. Mas hoje era uma ocasião especial, porque tem temporada nova no ar. Temporada nova, chegando novinha em folha. É tão gostoso, né? Muito. Quando a gente conclui um assunto, a gente falou sobre os desafios do trabalho em equipe. Na última temporada, se você não escutou, corre lá pra ouvir. E agora a gente começa um novo assunto, falando sobre carreira. A gente vai te mostrar que carreira não é acaso. Estamos começando! Nesse primeiro episódio da temporada Carreira Não É Acaso, a gente vai falar sobre o primeiro passo, o mais importante para ter uma carreira de sucesso e de felicidade, que é sonhar. Já já a gente mergulha nesse assunto, não sem antes ouvir as frases que vocês selecionaram para inspirar a semana dos nossos telespects e dos nossos ouvintes, meninos. Eu vou começar. Começa. Que aí eu deixo o Alberto pra depois, pra ele se virar pra ter uma frase melhor que a minha. Vamos ver. A minha é a seguinte: no mundo dos negócios, todos são pagos em duas moedas: dinheiro e experiência. Agarre a experiência primeiro, o dinheiro virá depois. Quem falou isso foi... Alguém que não precisa de dinheiro. Com certeza. Certeza. Olha, mas Deixa eu eu ver. já tomei muita decisão assim na vida e vou contar elas aqui pra vocês. Harold Jean, né, que é presidente aí de uma empresa de tecnologia. Ah, não precisa de dinheiro. Uma frase mediana. A minha Vai, frase me é... surpreenda positivamente, Jean-Paul Alberto. Sartre. Ai, Vai. Aí, Filósofo, excelente. crítico francês. Um amor, uma carreira, uma revolução. Outras tantas coisas que se começam sem saber como acabarão. Falou. E não disse nada. Não falou nada, né? não, na verdade, Já avisou disse o tempo todo? tudo que a gente quer explicar nessa temporada inteira. Porque Exato. tá dizendo assim, que Não tô carreira, entendendo. amor e a outra coisa que quer? Carreira, revolução. amor. Não chega em lugar nenhum, Não você não começa sabe de um onde jeito que vai você não dar. sabe onde vai dar. Pro Tudo Sartre, né? errado, Tudo né? angustiado. Sartre deu uma errada, porque sim, carreira tem começo, meio, continuação, Mudança. de plano É e bullying. muita alegria quando a gente tá no comando. E é sobre isso que a gente quer falar aqui nessa temporada. Afinal, qual é a importância da carreira profissional na vida de uma pessoa, né? Será que é possível planejar cada passo da carreira? Ou será que ela é meio assim, a gente vai meio na filosofia Zeca Pagodiana de deixa a vida me levar? Afinal, é isso que a gente quer discutir aqui um pouco, né? E o que a gente defende é que cada um tem que ser dono da sua própria carreira, né, meninos? Ah, esse é o ponto, né? E você falou que o nosso episódio de hoje, Amanda, começa com sonhar. Mas é meio que um privilégio isso, sabia? Porque, assim, eu me lembro de sonhar Sonhar com é de graça, carreira. bicho. Pois é. E eu de verdade sonhei e meu sonho se virou, né, se tornou realidade na minha carreira. Mas eu conheço tanta gente, sabe, que foi indo no acaso, né? A carreira foi acontecendo, a pessoa foi indo, ela nunca pensou, ela foi indo e viveu frustrado a vida inteira sem ter seu talento, né, valorizado. E sonhar não custa nada. Então, poxa, se a gente quer ser alguma coisa, basta a gente começar sonhando, né, gente? Eu concordo. Eu acho que é um privilégio. A gente precisa sonhar. E as pessoas confundem muito o sonho com estratégia. O sonho, ele tem a ver com o objetivo, mas eu acho que ele tem muito mais a ver com um conjunto daquilo que a gente acaba experienciando, conquistando. Então, por exemplo, antigamente a gente chegava para as nossas crianças, acho que ainda hoje, né? A gente fala isso, né? O que você quer ser quando O crescer? que você quer ser quando crescer? E as crianças, elas falavam uma profissão. Quero ser bombeiro, quero ser jogador de futebol, quero ser... Lixeiro. Lixeiro, verdade. alguns Um monte de falam criança. Sim. Porque não lixeiro, tem preconceito, gente. astronauta. Sim. As pessoas, então, assim, o que você quer ser quando crescer? Elas falam a profissão. Nesse momento da infância, o sonho está atrelado ao uniforme, à profissão. Quando você vai ficando um pouco mais velho, esse sonho ele se mistura com a aquisição. O que você quer ser? Qual é o teu grande sonho? Eu quero ser rico.
eu quero ter poder, eu quero ser dono. E quando você está um pouco mais velho já, né? Talvez no 8º setênio, né? Aí você quer ser feliz. Aí você quer ser feliz. O que você quer ser quando crescer? Feliz. Eu não quero ter problema. Você vê, olha só como o sonho ele vai mudando e tá tudo bem, né? Sonho é carreira. Agora, Sim. Alberto, Amanda, quais eram os sonhos de vocês quando criança? O que vocês queriam ser quando crescessem? É até chato eu responder. Eu vou deixar o Alberto responder, porque minha resposta é você chata. queria ser jornalista e Eu foi queria ser jornalista e fui jornalista, Ai, pronto. Tá bom, Que vai, chato. Eu tinha 2 sonhos muito contraditórios. É. Um de ser jogador de futebol, que eu acho que toda criança, né, tinha esse sonho. Mas você jogava bem? Eu Todo jogava menino, muito bem. na verdade. Eu jogava muito bem, aí estourei o joelho, né? E aí fui ser goleiro. E aí goleiro, eu tentei forçar a barra, né? E o outro era ser diplomata. Eu sempre quis ser diplomata. Achava incrível, porque... O Alberto era uma criança que sabia o que sabia. fazia um diplomata, Eu né? sabia. Inclusive. Chique, né? Na verdade, sabe o que eu queria? Era viajar. Eu nem sabia que existia Era viajar. diplomacia. Eu queria era fui viajar. entender melhor o que fazia um diplomata na faculdade só. Eu queria viajar, cara. Era incrível. Não sei o que Gente, você queria, Amanda. Eu até comentei aqui com o Anderson, eu sempre quis ser jornalista, Uhum. mas isso tem uma explicação, né, gente? Aliás, chegando o Dia dos Pais, já vai ter passado, quando esse episódio for ao ar, vai estar todo mundo se sentindo abraçado aí com esse domingo do Dia dos Pais, que eu espero que tenha sido muito feliz, onde quer que esteja o seu pai, nesse plano ou em outro plano, você com certeza fez a sua oração ou deu o seu abraço nesse domingo. Então vou também aqui fazer uma homenagem ao meu pai, porque também falar sobre carreira muitas vezes tem a ver com isso, né? O lugar onde a gente tá, o que é que nos influencia, né? Ou melhor, sobre profissão, carreira também. No meu caso, meu pai era motorista das equipes de reportagem da Rede Globo quando eu tinha 5 anos. Então, ele levava as pautas, que na época eram impressas. Ficava no carro. Que ficavam lá no carro, que era uma veraneio das equipes da Globo, e meu pai pegava aquelas pautas e levava para casa, os repórteres não precisavam mais, né? Levavam para a gente desenhar. Eu tinha 5 anos, minha irmã tinha 7 anos. Minha irmã desenhava, ela tem alguns desenhos, inclusive até hoje, numa pasta guardados. E eu, como nunca soube desenhar, nunca tive menor talento, com 5 anos eu comecei a tentar o quê? Ler. Aprendi a ler lendo pauta. Então, assim, é claro, eu me tornei realmente jornalista, repórter de TV. Então, assim, essa escolha da profissão, ela teve a ver com o meio no qual eu estava inserida. Claro. Então, assim, na época, inclusive, eu não aceitava. Imagina, tem nada a ver. Hoje, eu sei, né, mais madura, eu sei que teve influência, uma excelente influência. E quantos profissionais a gente vê, né, que seguem a carreira dos pais, né? Quantos filhos de atrizes, atores que seguem a carreira, cantores, filho de médicos, peixe, né? dentistas. A gente ouve, né? O É. peixinho, né? Olha, gente, E você, Você? Eu quis ser muitas coisas. Eu quis ser militar, eu queria ser piloto de avião, porque na minha infância, né, e comecinho da adolescência, um dos meus filmes favoritos era Top Gun. Inclusive, fiquei feliz demais Que quando voltou. saiu, Quando né? Agora. O 2 agora, eu fui na primeira semana Você assistir. tava lá junto com os tiozão, com as tiazonas assistindo. Tava, total. Era só o que tinha. Né? Era uma sala de cinema 40+. Né? E aí, sabe o que foi legal, gente? Eu quis ser, né, piloto de avião, mas não queria ser qualquer piloto de avião. Queria ser um piloto de avião de caça, De caça, e tal. né? E aí eu fui descobrindo que eu tinha que fazer na época um concurso, né, quando eu tinha 16 anos. Cara, que era muito difícil. Aí eu falei que era pra escola de cadetes, né? É. Aí eu cheguei a prestar a prova, eu falei, ai, gente, não tô mais querendo ser assim. Mudou O a sonho carreira. acabou ali, na primeira tava- dificuldade. Tava muito difícil, aí na época não tinha a resiliência que eu tenho hoje, né? Ou então o sonho não era tão grande assim. Ou você não tava tão afim. Exato. Agora, eu acho que tudo na vida da gente começa com um pensamento, né? Sem Aliás, gente, façam um exercício. Se você começar a pensar muito numa coisa, ela se concretiza, né? E eu costumo dizer, inclusive, que a gente precisa ser bem claro para o universo sobre o que a gente quer, sobre o que a gente pede, né? Você acha que funcionou assim na sua carreira, Alberto? Eu acho que tem a energia, o nosso pensamento, ele é muito forte, né? Quando a gente quer alguma coisa de verdade e fecha os olhos e manda uma mensagem, eu acho que a gente está movimentando toda uma energia que se reverbera. Mas eu conheço muita gente que não consegue alcançar os seus objetivos e não dá para a gente colocar a culpa nessas pessoas que elas não fizeram também só um pensamento adequado e forte. Eu acho que querer algo profundamente é um fator, mas não é o único.
E para você funcionou? Você Pra mim, escapuliu funcionou. aí, ele tentou sair pela esquerda. Porque no final das Pra você contas, né? funcionou. Funcionou. Eu tenho um pensamento muito forte, né? O que eu Aliás, quero, eu você consigo, conta, né, Alberto? Queria que você compartilhasse com os nossos ouvintes e telespectadores, né, do YouTube. Você já me contou qual foi um dos dias mais felizes da sua vida e tem a ver com profissão, tem a ver com esse comecinho de carreira, né? Tem a ver. Meu pai, quando eu passei no exame da ordem, né? Fiz faculdade de Direito Mackenzie, e aí meu pai foi me entregar a carteirinha da ordem, né? Foi muito bacana porque ele financiou, obviamente. Eu tive muita sorte, né, de ter um pai que podia pagar os meus estudos, né? E, obviamente, depois de um tempo eu comecei a trabalhar, também ajudei. Mas a entrega da simbologia, né, da carteira da ordem, era como se fosse: filho, agora é contigo. A partir desse momento, e eu tenho uma foto desse dia, maravilhosa essa foto, né? É muito emocionante, porque a gente aprende que a profissão está atrelada à independência, está atrelada à liberdade. Todo mundo deveria ter uma profissão, todo mundo deveria ter a liberdade para se sentir útil, produtivo. Por isso que é muito importante a gente olhar também para aquelas pessoas que são desempregadas, que têm dúvidas de carreira, porque isso está atrelado à realização pessoal e profissional. Eu tive muita sorte nisso. Agora, a homenagem aqui, esse é o Alberto Reutemann, aproveitando o Dia dos Pais, que né? do outro plano recebe aqui nossa homenagem. Obrigado, pai. Nesse dia pertinho ainda do Dia dos Pais, né, Anderson? Agora, eu queria trazer aqui um ponto para nossa reflexão e para sua reflexão também, caro telespec, caro ouvinte, né, que é a seguinte: é muito duro, né, quando a gente está falando a respeito de carreira, o seu sonho, né, principalmente quando a gente é jovem, ser transformado exatamente na carreira que você quer. Quando eu comecei a ficar um pouquinho mais maduro, final da adolescência, eu sabia que eu tinha alguns talentos. Eu gostava de me relacionar com gente, eu gostava de me comunicar, eu gostava de usar o meu poder de convencimento. Então, era muito engraçado, né? Porque na época de escola, por exemplo, todo mundo queria fugir do lance da apresentação do trabalho. Eu fazia o quê? Você era o primeiro, eu era o primeiro, voluntariar. não, eu quero ir lá, né? Eu quero ter capacidade Mas era de para se livrar das argumentação. outras atividades? Não, até fazia as outras, mas essa eu fazia com prazer, sabe? O lance de eu ir lá apresentar o trabalho, eu fazia com prazer, eu queria fazer. Eu sempre busquei esses meios de exposição, porque, cara, eu gostava do lance de poder argumentar, de ser ouvido, né? De conduzir grupos e assim por diante. E aí, quando eu fui escolher uma profissão, eu falei, puxa, onde eu consigo colocar tudo isso em prática? Assim como o Alberto, eu fui fazer direito, né? Mas para escolher carreiras que eram carreiras em que a narrativa é importante. Então me vinha à mente, por exemplo, o Ministério Público. Eu queria fazer Tribunal do Júri, sabe? Porque eu sabia que eu ia colocar esses meus talentos em prática. Só que aí, no meio desse caminho, eu comecei a trabalhar, entrei nas empresas, vi que ali existia, né, as áreas de educação, e eu falei, olha, aqui eu consigo colocar em prática aquilo que para mim é importante, né? Olha só que legal. E com as nossas histórias, a gente está mostrando aqui para você um pouquinho, sem querer quase, a diferença entre profissão e carreira, né? Então, Alberto Reutemann e Anderson Barrs, cuja escolha profissional lá na juventude foi para a carreira de advogados, né? Os dois, bacharéis em direito. A minha foi como jornalista, segui essa carreira por um tempo, inclusive, né? E aí depois muda tudo, porque aí a carreira é o conjunto de acontecimentos da nossa vida profissional que vai formando essa história, as experiências que a gente vai adquirindo. Então, somada a essa escolha profissional, esse caminho que a gente percorre, né? Então, essa é a diferença. Agora, eu acho que o grande equívoco dos profissionais é achar que esse caminho é qualquer caminho. Então, assim, a gente precisa ter protagonismo na construção desse caminho, né? Inclusive, essa é uma fala muito importante, Amanda, porque depois que eu descobri, acho que essa descoberta, gente, todo mundo tem que ter. E eu vejo pessoas já, sabe, que trabalham faz muito tempo e que nunca fizeram essa descoberta, inclusive dos seus próprios dons. Isso é tão importante, porque foi quando eu descobri, né, numa área de educação, falando, nossa, eu quero fazer isso, que a coisa aconteceu. E daí por diante, eu comecei a sonhar com uma carreira voltada para a educação nesse meio corporativo e fiz esse negócio acontecer. Mas ali eu comecei a ressonhar, né? Olha como isso é importante. E tudo bem, então tem que sonhar e ressonhar, né? Refaz o sonho aí. E principalmente para os jovens, né? Para quem está chegando no mercado de trabalho agora, esse sonho, ele precisa ser um combustível. A gente precisa entender que
muitas vezes essas referências que aparecem nas redes sociais, na revista Forbes, na revista Você S.A., presidente under 30, né? O presidente com menos de 30 anos. Isso pode ser uma armadilha, né? As pessoas já chegam ansiosas em conseguir alcançar seus sonhos já logo de imediato. Então, você vai ter que ser estagiário muitas vezes, você vai ter que ser trainee, você vai acabar recebendo um salário que muitas vezes você vai olhar e vai falar, poxa, não faz sentido, eu deveria ganhar muito mais porque eu tenho muito talento. É verdade, mas muitas vezes você vai ter que passar, e as pessoas que estão nos ouvindo e vendo vão passar por situações que não podem ser frustrantes, tudo é aprendizado, né? Então, agora, muito importante também a gente se posicionar aqui no nosso podcast, que é o seguinte, é fácil a gente falar a respeito de escolher uma profissão, de ter uma carreira, de ter protagonismo no direcionamento da sua carreira, só que não vamos esquecer que a gente está num país com quantos milhões de desempregados? 14? 10, não, 10 caiu um pouco, né? Quase 11 milhões de desempregados. Então, pode ser que tem muita gente aqui nos ouvindo e nos assistindo e você fala assim, mas o que eles estão falando? Eu só queria um emprego, qualquer que seja. Qualquer coisa. Mas qualquer aí coisa. tá, porque gente. daí a gente tem aquela coisa da sobrevivência. Então, assim, falar em dar direcionamento para a carreira, em ser protagonista da carreira, ou escolher uma profissão, é um papo de gente privilegiada. Porque é muito difícil quando a gente precisa pensar no salário no fim do mês, né? Quando aquilo é fundamental, a gente está falando de trabalho, a gente está falando de dinheiro, de pagar a conta. E no meio disso tudo tem carreira e felicidade. Mas, então, Amanda, é difícil. essas coisas coexistem. Porque quando eu consegui um dos meus primeiros empregos, eu precisava só de dinheiro. Quando eu estava no começo da faculdade, eu precisava só de dinheiro. Eu sabia que aquele emprego não estava correlacionado com a faculdade que eu fazia. Eu sabia que aquilo era um meio de subsistência. E no meio do caminho, eu consegui unir as duas coisas. Então, por vezes, quem está passando um momento, né, que é um momento de perrengue, de maior dureza, que precisa dar conta ali do dia a dia, cara, o faça, porque a gente precisa subsistir. Mas nada impede, beleza, já consegui, né? Tô fazendo aqui alguma coisa que me dá uma remuneração, não é o que eu quero. Então não estagna aí, sabe? Usa esse momento de alavanca, força. Tá bom. E agora, qual que é o próximo passo? É por isso que a carreira não é acaso. Exatamente, é isso, né? Então, não tem essa de que porque eu trabalho pela minha sobrevivência, para pagar as minhas contas, isso não é desculpa para eu não tentar, ao mesmo tempo, ser feliz e buscar uma adequação, né? Adequar o que eu faço como trabalho com o que eu sonho enquanto propósito de vida. E só para trazer um exemplo aqui, né? Já caminhando para os nossos finalmente do podcast, que hoje esse papo tá bom, esse papo aqui podia render horas, né? Podia. Trocar essa água por uma cervejinha. Pois é, esse embora, papo aqui vai embora. Mas sabe que a Débora, minha esposa, conta uma história, né? Ela trabalhou numa indústria há algum tempo, em que uma pessoa que trabalhava na linha de produção de uma indústria, fazendo lá as atividades mais operacionais possíveis, tinha um sonho de trabalhar em determinada área, pois essa pessoa que fez, que migrou de área, que hoje trabalha fora do país, né, naquela profissão que ela quis, mas tudo começa com um sonho, né? Então não é porque eu tô aqui numa atividade que muitas vezes não tem nada a ver com aquilo que é o que eu realmente gostaria de fazer, que eu preciso ficar ali. Eu preciso sonhar e depois a gente fala do como é que a gente realiza esse nosso sonho, que aí é tema para as próximas, né, para os próximos episódios. Eu já tô sonhando com o próximo episódio. Eu tô sonhando. E vai se realizar. Gente, mas sabe por que é tão importante esse papo de cuidar da carreira, de sonhar com a nossa carreira, de sonhar com os próximos passos, desejar, e isso não acaba nunca, não é só lá no começo da carreira, né? A gente precisa e a gente sabe que a gente vai ter cada vez mais carreiras. A gente tem, no mínimo, 5 carreiras diferentes ao longo da vida, hein? Pois é. E sabe por que isso é tão legal e tão importante? Gente, eu preciso trazer um número aqui antes da gente acabar. O Instituto Acatu divulgou um número que é o seguinte, diz que o brasileiro trabalha em média, chuta, quantas horas? Sem olhar no meu semana, olhar. por mês, por dia? Por ano. Por ano? Por ano. Putz, essa conta é difícil de fazer de cabeça. 1.737 horas por ano. Mais do que o japonês, que são 1.729 horas por ano, e mais do que o canadense, que são 1.703 horas, e mais do que o italiano, que são 1.719 horas. Então, o brasileiro trabalha 1.737 horas por ano. Isso corresponde, gente, a 20% do tempo total de vida da pessoa Que no loucura. ano. 20% do nosso ano a gente passa trabalhando. Já pensou se a gente passar essas 1.737 horas infelizes? Não dá.
Bora sonhar? Bora! Com todas essas horas, essas milhares de horas de trabalho, de um jeito feliz, de um jeito que a gente tenha propósito e de um jeito que a gente possa transformar positivamente a vida de quem tá ao nosso redor? Eu topo. E aí, eu vou perguntar pra você, ó, que tá aí nos ouvindo, nos vendo, nos assistindo. O que você quer ser quando crescer? Porque essa não é só uma pergunta pras crianças, É né? verdade, é verdade. Qual é a sua próxima carreira? Qual é? Muito bem. Eu quero ser feliz. beijo. Eita, que já tá nos 80 a mais, Alberto. É isso, nos próximos a gente vai falar sobre planejar, agir, acelerar e mudar. Vamos com a gente? Um beijo, até semana que vem. Fui! Tchau, tchau.